Bom dia! Bênção estarmos reunidos para adorar ao Senhor. E antes de meditarmos o nosso texto lá em Atos, capítulo 20, a música que nós acabamos de cantar, só para você refletir bem. Alerta, ó terra, entoa o cântico que ressoa. Alerta, a terra cantou quando Jesus nasceu. Hein? Cantou? Não. Só os pastores, os anjos e os magos do Oriente. Israel ignorou. Não é verdade? Aí o refrão diz: alerta, ó terra, entoa a nova alegre boa. O planeta Terra não estava preocupado com a chegada do Senhor Jesus Cristo. Então, esse cântico nós entoamos num desejo, né? No futuro, a terra, quando crer no Senhor Jesus, vai se alegrar por ele ter vindo. Mas hoje é diferente? Como é que será o Natal do planeta Terra, né? Eu estou entregando a mensagem do Natal. Como será o Natal? Como será o Natal do planeta Terra? Estão entoando porque Jesus chegou? Não. Né? Então nós temos que ter isso em mente quando entoarmos esse cântico. E a última parte: ó povos exultai, nações ó jubilai, finda toda dor. Isso aqui só no futuro, irmãos. Só no novo céu e nova terra. Hoje, as nações não estão exaltando e jubilando o nascimento de Jesus. Não estão. E elas estão querendo que a dor acabe, mas de outra forma, não é verdade? Então, mas esse é um cântico que expressa o nosso desejo, que um dia, né, a terra toda há de exaltar Jesus, e realmente isso vai acontecer, só não é hoje, né, nem será nesse Natal. Pode ser nesse Natal, né, se o Senhor Jesus voltar logo, ainda haverá um tempo de tribulação aí no planeta, mas é um cântico que não está acontecendo assim agora, mas vamos seguir firmes no Senhor, para que o nosso Deus seja glorificado. Vamos para Atos capítulo 20, verso 13. Estamos vendo Paulo depois da sua terceira viagem missionária. Atos 20, verso 13. Houve uma perseguição lá em Éfeso, mas ele conseguiu escapar e nem foi maltratado nessa confusão que houve lá em Éfeso, por conta dos milagres de Paulo, do ensino e da pregação de Paulo e de Demétrio, os artífices ali que estavam revoltados porque o evangelho prejudicava os seus negócios. Isso em Atos 19, né? E então, Atos 20, nós vimos as viagens de Paulo, os colaboradores de Paulo ali, e chegamos em Atos capítulo 20, a partir do verso 13. Esse é um dos textos mais icônicos do livro de Atos dos Apóstolos. Então, é um texto maravilhoso e nós queremos observá-lo. Mas antes, deixe-me mostrar, não sei se a imagem está aí e se o apontador está aí. Não? Tá. Oi. Criança
dá para conhecer bem, que é o norte da África, Egito, só você se localizar. E aqui foi a terceira viagem missionária. Aqui você tem as igrejas da Ásia Menor, Pérgamo, Esmirna, Éfeso, certo? E aqui você tem as igrejas da segunda viagem missionária, ou melhor, da primeira, Icônio, Listra, Derbe, tudo perto aqui. Então você já sabe, né? Aqui Paulo, a história de hoje, Paulo está em Mileto, ele vai chegar aqui em Mileto, e ele vai chamar de Mileto os pastores de Éfeso. Eles vão vir de Éfeso para Mileto. Paulo não quis ir a Éfeso, porque é o que a gente vai ver agora. Obrigado. Então, Atos capítulo 20, do verso 13 em diante, nós vamos estudar que devemos edificar a igreja de Deus. Esse era o propósito de Paulo, edificar a igreja de Deus. Se o apóstolo Paulo ele estivesse vivendo hoje, ele teria um canal no YouTube, imagino eu. E ele colocaria nesse texto a seguinte legenda: vídeo definitivo sobre a edificação da igreja. Não tem, quem acompanha o YouTube sabe que tem os vídeos definitivos, né, de tudo. Então esse aqui seria o vídeo definitivo sobre a edificação da igreja. Mas Paulo não está entre nós hoje. Por que essa ideia? Porque edificar a igreja de Jesus fez parte do ministério do apóstolo Paulo, faz parte do ministério dos pastores e, obviamente, de todo crente em Jesus. O texto é específico para pastores, mas, obviamente, para todos os que creram no Senhor Jesus Cristo. E a pergunta é: como fazer para edificar a igreja de Jesus? Essa é a pergunta óbvia. Então, pense nisso. Esse é o vídeo definitivo para edificar a igreja de Jesus. Como fazer para edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo? Primeiro, e a gente vai ficar no primeiro por hoje, né? É a primeira parte do vídeo do apóstolo Paulo. É você completar a carreira. Você tem que completar a carreira. Você não edifica a igreja de Jesus em 5 anos de crente. Não, eu fui 5 anos crente, não sou mais. Você não edifica a igreja de Jesus assim, certo? Você tem que completar a sua carreira durante toda a sua vida. Crente, criança, aqueles que creram, se converteram cedo, isso é uma bênção. Crentes, né, na adolescência, na juventude, na vida adulta, casados, com filhos, avós e chegando já mais perto do Senhor. Então, complete a carreira. O nosso testemunho não é só dizer algumas palavras e pronto, alguns versículos, pronto, preguei o evangelho, acabou minha carreira. Não. A nossa pregação, além de ser, obviamente, a Bíblia Sagrada, é a nossa vida vivendo a Bíblia Sagrada. O peso da pregação está na a palavra de Deus, o Espírito Santo e os crentes em Jesus, que têm uma vida de serviço ao Senhor Jesus Cristo. Pecadores, sim, nós somos, certamente, somos falhos, mas que estaremos usando as nossas vidas para edificar a igreja do Senhor. Então, você tem que ter essa visão de ministério. Para você, para a sua vida, eu tenho que completar minha carreira. Até o último dia, eu tenho que defender o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que buscar a fidelidade ao Senhor Jesus. Eu tenho que ler a minha Bíblia. Até o último dia, eu tenho que estar firme. Então, você só vai conseguir se você entender isso. Eu tenho que completar a carreira. E a carreira, a corrida, a maratona, ela só encerra no último dia. Não há férias para o crente aqui, certo? Não há férias, não há um descanso. É claro que eu entendo, né? A gente tem que estar sempre vigilante contra o pecado e para adorar e glorificar o Senhor nosso Deus. Não estou dizendo que você não pode tirar férias do seu trabalho, não é isso, certo? Mas não há férias na sua devoção, na sua busca a Deus. Saiu de férias, vai viajar e tudo, até nessas férias, busque o Senhor, né? De alguma forma, talvez até mais, porque você não vai ter trabalho, né? Então pode estar livre, eu vou me dedicar para buscar um pouco mais o Senhor. Como?
Pode ser em oração, pode ser em estudos, né? Em outras coisas assim. Complete a sua carreira. Então, lá em Atos capítulo 20, versos 5 e 6, diz que Paulo estava em Troade. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Esses quem? Aqueles 7 nomes que nós lemos da equipe missionária do apóstolo Paulo, que estavam também encarregados de levar as coletas para os irmãos pobres de Jerusalém, que estavam passando muita dificuldade ali. Eles iam esperar em Troade. Eles foram de navio, né? Você percebe aí, eles foram de navio. No verso 6 diz: depois dos dias dos pães asmos, navegamos, quem? Nós. Aqui provavelmente é Lucas falando, o autor do livro de Atos, né? E vejo que é nós, a equipe. Navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles, naquele porto, onde passamos uma semana, ali no porto em Troade, essa cidade, onde tinha uma igreja ali, ok? E então chegamos no nosso texto-chave, que é o verso 13, Atos 20, verso 13, do 13 ao 15, é só falando do itinerário de Paulo, como eu mostrei no mapa para os irmãos. Diz assim: nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo. Então, Paulo estava em Troade e foi encontrar com eles em Assos, como os irmãos viram no mapa. Porque assim nos fora designado, devendo ele ir por terra. Então, Paulo disse: vão de navio para Assos, eu encontro vocês lá. Não sei por que Paulo foi por terra, ninguém sabe, né, por que Paulo foi por terra. Mas, às vezes, a pessoa quer meditar, ela quer refletir, ela quer orar, né? E ele acabou de estar lá em Troade, ressuscitou um morto, Eutico, e tinha muita gente ali que ele pregou uma noite toda. A gente viu que ele começou provavelmente de 18 horas e foi até o amanhecer do dia. Então ele queria um tempo para descansar a cabeça, conversar com Deus, né? E uma caminhada longa seria excelente, né? Navegando aqui, né, esse percurso de Troade a Assos seria em torno de 32 quilômetros. Então, era essa média, navegando, daria uns 32 quilômetros, não sei converter isso em milhas náuticas, né? Mas, bem. Em Assos, Paulo foi a bordo ali para Mitilene, é o que a gente lê no verso 14. Quando se reuniu conosco, isso é Lucas falando em nome da equipe de missionários. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. É que Paulo pegou o navio e foi para Mitilene. E dali, verso 15, navegando no dia seguinte, veja que passou um dia, né? Passando defronte de Quios, no dia imediato, tocamos em Samos, e um dia depois chegamos a Mileto. Foram uns 3 dias navegando, quer dizer, demorou bastante esse trajeto aí, e eles chegaram ali em Mileto, certo? Então, para ele chegar de Assos a Mileto, é cerca de 71 quilômetros, então, de barco, né? Então, demorou bastante ali. Então, é interessante você perceber como Lucas coloca o percurso de cada viagem, e olhando no mapa, você percebe que isso é factível, e você percebe que os detalhes mostram como havia uma organização, como havia uma preparação. Paulo designava: vão na frente, eu tenho que resolver aqui uma questão. Ele não explica o que é, talvez orar, planejar, não sei. Mas então tem todo um processo envolvido aqui. Quando chega em Mileto, Paulo já sabia o que ele ia fazer. Manda chamar os pastores lá de Éfeso. E é o que a gente lê no verso 16. Olha aí, Atos 20, 16. Porque Paulo já havia determinado, essa é a segunda vez que aparece essa expressão, ele determinou, né, nos fora determinado, no verso 15, e agora o apóstolo já havia determinado não aportar em Éfeso. Por quê? Porque ele não queria demorar.
ele queria chegar logo em Jerusalém, ele tinha compromissos lá, a gente vai entender, ele queria participar do dia de Pentecostes, já perdeu a Páscoa, né? Então ele tinha que levar a coleta para os irmãos carentes lá, com essa equipe, talvez visitar Pedro, né? Pedro era o líder dos apóstolos, Tiago, o pastor da igreja de Jerusalém, então ele queria conversar com esses irmãos e dizer das bênçãos e ouvir das bênçãos lá de Jerusalém. Então, ele queria, se ele chegasse, descesse em Éfeso, provavelmente houve muitas conversões em Éfeso, ele ia demorar muito tempo. E ele disse, não vou fazer isso. Então, ele não aportou em Éfeso de propósito, certo? E não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Isso no verso 16. E então, no verso 17, de Mileto, ele estava em Mileto, como nós vimos no mapa, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Ele não queria ir a Éfeso porque ele teria que falar com muitos irmãos e com muita gente, e ele não tinha tempo dentro do seu itinerário, mas ele queria dar uma última palavra para os presbíteros de Éfeso. Presbítero aqui é a palavra que o Novo Testamento usa para pastores, é literalmente uma transliteração, a presbíteros, a palavra exatamente do grego é essa, não é? E tem outro termo também muito usado no Novo Testamento para pastores, que é bispos, né, que almeja o episcopado, essa palavra vem de bispos, que almeja ser um bispo, né? Bispo traz a nuance de ser um superintendente, um administrador. Presbítero traz a ideia de um ancião, né, uma pessoa experimentada na Escritura, algo nesse sentido, certo? Mas você não tem diretamente o termo pastores. Se você for na Bíblia, você tem a expressão pastorear, mas você não tem os pastores de tal lugar. Você não tem. Você não encontra no Novo Testamento. Então, por que nós usamos esse termo, né? É errado? Não necessariamente. Ele vem dos verbos pastorear, né? E vem porque a igreja romana pegou os outros termos, né? E os presbiterianos pegaram os outros termos, né? E nós somos os mais pobrezinhos, a gente ficou com pastor, não tem problema, né? A gente usa com muita alegria, certo? Mas todos são pastores, isso é uma questão. Outro detalhe interessante é que nem hoje as pessoas têm esse costume de chamar pastor aqui, pastor ali. No Novo Testamento, você acha que era assim? Não era assim, né? Ninguém chamava pastor Pedro, pastor Paulo, né? Apóstolo Pedro, não tinha, pelo menos não lemos isso no Novo Testamento, certo? Mas convencionou-se, né, depois de séculos de história da igreja cristã, e agora ficou, e fica, né? Então, Paulo chamou os presbíteros, os pastores de Éfeso. Veja bem, quando você lê esse verso 17, quantos pastores você acha que tinha em Éfeso? Na sua cabeça, você leu, você pensa em quantos? Pode chutar. 2? Será que Paulo chamou só 2? Será que eram 3? O que é que você acha? Provavelmente eram vários. Devia ser um número, penso eu, que eles imitavam o modelo da igreja de Jerusalém. 12 apóstolos, 6 ou 7 diáconos. Então, provavelmente, devia ter, 8, 9, 10 pastores ou 12 pastores. As igrejas naquela época tinham vários pastores, certo? Não eram poucos. Então, era um grupo de pastores aqui que viajaram para ouvir os conselhos do apóstolo Paulo. Paulo queria falar com eles e dar conselhos. Por quê? Porque, certamente, estrategicamente, Éfeso era a maior igreja da Ásia Menor. Jesus, lá em Apocalipse, dirige uma epístola especificamente para Éfeso, porque era uma igreja grande, era uma igreja que tinha muita influência, certo? E ali tinham muitos pastores, e ele queria dar algumas orientações específicas. Uma delas era esta: complete a carreira de vocês. Como? E aí Paulo vai dar aqui as orientações de como completar esta carreira. Olha Atos 20, verso 18.
E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor, com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus nos sobrevieram. Então, primeiro conselho de Paulo àqueles pastores, né? Sirvam como eu servi. Se eu servir desse jeito, Paulo está dizendo, vocês também têm condição de servir. E como vocês devem servir na igreja de Éfeso? Com humildade, lágrimas e provações. Não com violência, gritaria, contendas, discórdias, orgulho, soberba, que são os pecados comuns a nós, pastores, né? Esses são os nossos grandes pecados e que nós devemos lutar contra. Então, humildade, lágrimas, provações. Qual a grande provação? Provavelmente Lucas está se referindo ao movimento de Demétrio, dos artífices ali contra os cristãos ali convertidos naquele período. Paulo preparou, Éfeso foi um local onde Paulo passou 2, 3 anos ensinando e treinando, como a gente falou em outro momento, como se fosse o primeiro seminário bíblico, preparando obreiros para a Ásia, para evangelizar a Ásia toda. Então, foi um grande investimento de estudo bíblico e de treinamento ali. Então, por isso que Paulo chama esses pastores, certamente que passaram pela escola de Tirano, onde Paulo estava ensinando, para dar os últimos conselhos, certo? Então, isso é interessante, que teve uma vez, quando um pastor, lá, quando eu era pastor lá no interior, ele cometeu um adultério, e então veio um dos antigos professores do seminário, juntou todos os pastores, chamou os daqui de Fortaleza, os do interior do centro, chamou todos lá no acampamento de Iguatu, só para ouvir esse pastor falar. Lembra muito isso aqui. Foi o pastor Tomé Wilson, pai do pastor Marcos Wilson, foi um dos professores antigos do Seminário Batista e já está com o Senhor. E aí fomos lá, todos os pastores, para ouvir conselhos, né, de um pastor já velho, experimentado, sobre como você viver no ministério. Então, isso é muito interessante. É o que Paulo está fazendo aqui. Por que Paulo está fazendo isso? Paulo entende que em breve ele será preso. Ele tem que ir para Jerusalém, os judeus estão perseguindo ele, ele foi perseguido por vários judeus em várias sinagogas, expulso de algumas sinagogas, então os judeus estão se movimentando, tanto que ele ia no navio para a Síria, não foi, ficou, entrou, esperando um outro navio, porque provavelmente tinha um grupo de judeus ali que queria pegá-lo, e se ele fosse no mesmo navio desse grupo, ele seria cercado, ou morto, ou preso. E isso aconteceu, a gente vai ver mais para frente, né, que ele vai ser preso mesmo. Então, ele deu os últimos conselhos para aqueles irmãos aqui, e esse foi um desses conselhos. Eu servi assim no meio de vocês, então vocês devem servir da mesma forma. Percebe? A pregação é fundamental, mas cada um de nós não deve só pregar, todos nós devemos pregar e viver. Vamos errar, é impossível não errar, mas podemos minimizar os erros e podemos nos esmerar nos acertos, para a glória de Deus. E quando você errar, óbvio que a gente deve sentir vergonha dos nossos erros, mas não deve escondê-los, porque a Bíblia nunca escondeu, só não falou dos erros de Jesus, porque Ele é Deus e não pecou, certo? Então, quando você for falar do Evangelho, de coisas extremamente preciosas, e que você não faz, ou não faz tão bem quanto deveria, como eu também não faço tão bem quanto deveria, você deve dizer, olha, nós temos que obedecer ao Senhor nisso. Eu erro também, mas nós temos que obedecer ao Senhor nisso. A hipocrisia? Não. Hipocrisia não. Hipocrisia é usar a máscara. Uma máscara de que você é plenamente santo, quando não é. Hipocrisia. Certo? Mas temos que crescer na graça e no conhecimento do Senhor em santidade, mas sempre lembrando, somos pecadores, porque senão nos tornaremos hipócritas como os fariseus.
né? Não pense que porque você vem para o culto todo domingo, carrega sua Bíblia, se veste adequadamente bem, não pense que isso é suficiente. Não pense que isso é suficiente. O pecado é muito mais profundo, arraigado nos nossos corações, está na natureza. Não vou nem contar a ilustração do sapinho e do escorpião. A irmã conhece? Vou contar. Vocês conhecem a ilustração do sapinho? O escorpião chegou e disse: sapo, deixa eu subir aí, você me leva para o outro lado do riacho. Vocês conhecem, né? Não! Então eu vou contar. E aí o sapo disse: não vai dar certo, você vai me matar e vamos morrer nós dois afogados. É sapo e escorpião, né? Tá certo. E aí o sapo tentou negociar, o escorpião disse: eu juro pela minha mãe escorpiã, no céu dos escorpiões lá, que eu não vou te matar. É uma fábula, né? Aí o sapinho, tá certo, jurou pela mãe, eu vou levar. E o que foi que aconteceu? Matou. O escorpião picou e os dois morreram afogados. Por quê? É da natureza do escorpião. É da natureza do pecador. O pecador, ele vai pecar. E é por isso que estudamos em 1 Coríntios, capítulo 10, esmurrar o corpo, né? Capítulo 9, né? Esmurrar o corpo para não sermos reprovados naquilo que pregamos. 10 mesmo, né? Não, 9, final do 9, desculpa, final do 9. Muito bem. E então, Paulo falou uma palavra fundamental aqui, voltando para Atos 20, né? Servindo ao Senhor. Atos 20, verso 19. Servindo ao Senhor, servir ao Senhor. Paulo serviu com humildade, lágrimas e provações. Isso significa que ele estava lembrando, provavelmente, das mensagens do Senhor Jesus Cristo. Lá em Lucas 17:10, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Paulo está dizendo: lembre-se de como eu servi, eu fiz o que eu devia fazer, eu preguei o Evangelho. É isso que vocês têm que fazer, pastores de Éfeso. É o que ele está dizendo, né? Você só fez o que devia fazer. Paulo, ele não se coloca como um super apóstolo, ele se coloca como um servo. E ele diz para os pastores: façam o mesmo, os pastores de Éfeso. Então, servir ao Senhor aqui é o quê? Atos 20, 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Então, o que é servir ao Senhor? É anunciar e ensinar. Percebe? Isso é servir ao Senhor. Anunciar e ensinar. Todos nós crentes em Jesus temos que servir assim. Paulo está falando para os pastores de Éfeso, mas todo crente em Jesus tem que servir assim. E o que é que eu vou anunciar? Eu não vou deixar de anunciar tudo que é proveitoso. Então, eu vou aproveitar todos os momentos para pregar o que é importante da palavra de Deus. Já pensou se eu deixar de pregar algo que é importante? Não é verdade? Então, por isso, a gente não pode deixar de anunciar, nem de ensinar o que é proveitoso. E esse ensino deve ser público, é o caso aqui, ou até mais público ainda, se for numa praça ou numa rua, e de casa em casa. Não quer dizer que Paulo visitou cada casa de Éfeso, mas quer dizer que ele foi em várias casas, reuniu com várias famílias. Então, ele tinha uma rotina intensa de pregação. O que é que ele quer dizer para os pastores de Éfeso? É assim que vocês têm que fazer na carreira de vocês. Completar a carreira envolve fazer isso aqui, ensinar, né, e anunciar tudo que é proveitoso para a edificação da igreja, obviamente, publicamente e de casa em casa. O que é que se deve anunciar? O que é proveitoso? Paulo resumiu aqui em duas palavras fundamentais, Atos 20 e 21. Testificando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, ele não fez acepção. Pregou para judeu e pregou para gregos, né, para todos.
Segundo, as duas palavras-chave, arrependimento e fé. Fundamental. Arrependimento e fé são duas palavras que, juntas, somadas, elas são iguais à conversão. Como é que eu sei que eu me converti? Arrependir-me dos meus pecados. Segundo, criei em Jesus Cristo. Então, essas duas palavras, conversão. Eu fui convertido por Deus. A língua latina trata a palavra arrependimento como uma emoção. Isso é um problema para nós, que nós somos latinos, né? Então, arrependimento não é emoção numa perspectiva do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento. O arrependimento é uma postura de vida, é uma atitude. A atitude não é emoção. As emoções vêm e vão. As emoções, elas, às vezes, se você não souber fazer bem isso, elas são incontroláveis. É por isso que você está na rua, se uma pessoa der uma mãozada na sua cara, você devolve a mãozada. Não é porque você quis, é porque você não controlou. Às vezes você controla, às vezes não. Está você super pacífico, pessoa super de boa. Aí vem um ladrão lhe assaltar e você, imobiliza o ladrão. Nunca você pensou que ia imobilizar um ladrão. Por que você fez aquilo? É porque na emoção. Nós não sabemos. Você já passou por uma situação assim, né? Talvez alguns já. Você não sabe como você vai reagir em determinadas situações. Nós não nos conhecemos tanto quanto achamos que nos conhecemos. A emoção, muitas vezes, ela é incontrolável. Ela é desconhecida. E o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. Então, você não sabe como você vai reagir. Mas, quando você começa a entender isso e a treinar, você vai conseguir frear as emoções pecaminosas. E aí você vai se tornar cada vez mais sábio, domínio próprio, e vai ser cada vez um homem, uma mulher de Deus mais habilitado a servir ao Senhor. As emoções são maravilhosas, mas elas têm que ser fruto de atitudes que agradam a Deus. Você vai ser muito mais feliz. Entende? Porque tem emoções ruins. Você já acordou um dia que você triste, né? Por que eu acordei triste? Está tudo tão bem, as contas estão pagas, tem comida na geladeira, estou com saúde. Por que eu estou triste? Você não sabe. Às vezes pode ser um pecado, pode ser uma emoção do coração pecaminoso mesmo, que surge de alguma coisa que ouviu e ficou na mente, não sei. Mas, quando você consegue, pelo poder do Espírito Santo, controlar isso, isso é uma bênção. Então, não guie sua vida pela emoção. Guie pelo arrependimento. Arrependimento é uma postura de vida, é uma ação, é uma atitude. Vou deixar o pecado. Esse é o arrependimento. Pecarei, porque é da natureza. Mas eu deixei a escravidão e o senhorio do pecado na minha vida. Se eu sei que estou pecando, automaticamente eu vou. E se eu não estiver conseguindo, eu me autodisciplinarei. Eu estou dizendo nós, né? Vamos nos autodisciplinar para cumprir a vontade de Deus. Arrependimento, irmãos, é uma postura. E nós vamos crescendo neste arrependimento dia após dia. Tem o da conversão, que é um grande arrependimento, e a fé em Jesus, que nos transforma, obviamente, nasceu de novo, mas nós vamos aprendendo dia a dia a sermos como o Senhor Jesus Cristo. Chega o ponto, obviamente, de você fazer a vontade de Deus na sua vida, revelada na Bíblia Sagrada, difícil, mas que o amor que você tem para com o Senhor Jesus é tão maior que aquilo nem é tão significativo assim, e você deixa o que é necessário. Pensando no exemplo bíblico, a comida, a carne, né, sacrificada aos ídolos, Paulo deixou de comer aquela carne. Os irmãos da igreja, aqueles que eram mais maduros, deixaram de comer aquela carne por amor aos irmãos mais fracos. Arrependimento e fé. Essa era a mensagem de Paulo. Essa era a mensagem de Paulo, edificando a igreja, né? Lá em Colossenses 2,13, nós lemos assim: e a vós outros que estáveis mortos
pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Então, Jesus, quando morreu na cruz, deu vida a nós que estávamos mortos. Quem não tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador está morto. E o que é que isso significa na prática? Significa que essa pessoa ela não pode ser feliz. Ela busca episódios de felicidade, mas não tem como ela ser feliz, realizada, plena, principalmente diante da morte iminente. Não tem como, porque a Bíblia está dizendo que ela está morta nos seus delitos e pecados. E por Jesus nós recebemos vida. Jesus é vida abundante. E é por isso que na igreja não pode os crentes viverem tristes. Você pode estar triste, não é pecado estar triste, mas até na tristeza o Senhor nos fortalece e nos anima. Não estou dizendo que você tem que estar o dia todo rindo, todo culto rindo, não. Está triste, venha triste para a igreja adorar o Senhor, não tem problema. Ninguém vai lhe perturbar, eu espero, né? Porque às vezes você está triste, não vou para a igreja porque eu estou triste. Não, se você vê um irmão triste, quer confortar, tudo bem. Mas às vezes o irmão está triste, ele não quer conforto, ele quer sentar, entoar os cânticos, orar e prestar atenção na palavra. Depois ele vai para a casa dele, porque ele está triste. Você entende isso? Isso é importante. Mas não deixe também de chegar, confortar-se, porque tem outros irmãos que gostam. Né? Você tem que ter essa sensibilidade. Você vai lá e conforta o irmão. Então, o Senhor Jesus Cristo nos deu vida. Continuando aí no verso 13, Colossenses 2,13. Perdoando todos os nossos delitos. Delito aqui é crimes. Crimes. Você assiste aquele... Eu nem sei se passa, porque eu não assisto. O Barra Pesada ainda existe? Rota 22? Não? Não. Esses programas... Não é? Você vê os criminosos, você fica revoltado, né, com os criminosos ali, os bandidos e tudo. Pois é, você é um bandido. Sabia disso? Você se acha justo, né? Você é um bandido. Eu também, certo? Somos bandidos, criminosos diante de Deus, né? Aí Jesus, ao ser cravado na cruz, ele recebeu a nossa pena e nós fomos considerados, declarados diante de Deus como justos. Mas se não fosse Jesus, nós éramos bandidos, delitos, perdoando todos os nossos delitos. Verso 14, tendo cancelado o escrito de dívida. Havia um escrito de dívida contra nós, lá no tribunal de Deus, cancelado. O escrito de dívida foi cancelado contra nós, que era contra nós, ele foi cancelado, que constava de ordenanças, o qual era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Então, essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a fé que devemos ter em Jesus. Foi isso que ele fez. Então, sempre quando você for taxar alguém de alguma coisa, inclusive os bandidos criminosos, que merecem ir para a cadeia mesmo, lembre-se disso. No tribunal de Deus, eu era um bandido, criminoso, na cruz. Jesus colocou ali o escrito de dívida e rasgou. Entende isso? Essa é a mensagem que Paulo pregava ali e que nós devemos ensinar dia após dia. E é por isso que estamos aqui. Entendem? Essa é a nossa fé. E isso deve nos motivar ao arrependimento de pecados. O evangelho que Paulo propõe destaca duas atitudes. Você vai pregar o evangelho. Você tem que ter duas atitudes. Uma atitude externa e uma interna. A atitude externa é apresentar audivelmente ou por escrito o evangelho. Falar do plano da salvação, pregar o evangelho para uma pessoa, isso é o externo. Mas tem algo interno para o evangelho, que tem que estar no coração de todo crente, uma postura interna.
amar as almas perdidas, orar pelos pecadores, desejar ardentemente levá-los ao conhecimento de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque essa é a razão de tudo. É a razão da humanidade. É a glória de Deus. Então nós temos que ter amor pelas almas perdidas para poder evangelizá-las. Não evangelizamos porque não amamos as almas perdidas. Amamos a nossa alma. Já estou salvo, beleza, está tudo bem para mim. E as almas perdidas? E é isso que Paulo quer ensinar àqueles pastores. E então, olha Atos 20, 22. E agora, Atos 20, 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. A palavra constrangido, logo no começo. Agora, constrangido em meu espírito, sabe o que é que isso significa? Paulo não queria ir para Jerusalém. Ele não queria ir para Jerusalém, porque ele sabia que ia ser preso, ia ser morto. Mas ele tinha que ir. Por quê? Não sei se Deus revelou, mas ele sabia que tinha que ir. Na obra de Deus nós não fazemos o que queremos, nós fazemos o que tem que ser feito. E Paulo, no momento ali, ele tinha que ir para Jerusalém, ele foi constrangido. E o Espírito Santo dirigia em cidade. Quem controla a igreja ainda é o Espírito Santo. E o Espírito Santo que dirigia de cidade em cidade assegurava uma coisa: vai sofrer, Paulo, vai ser perseguido, vai ter prisão, vai ter dificuldade. O Espírito Santo não assegurava para Paulo tranquilidade, nem conforto, não. E ele está dizendo isso para os pastores de Éfeso, lembra disso, pastores, vou para Jerusalém, porque o Espírito Santo de Deus quer que eu vá, e eu tenho que ir. E a única garantia que eu tenho é que eu vou sofrer, é que eu vou ser preso. Por que Deus quis isso para esse homem? O que ele fez de errado? Nada. É que nós temos que encarar o sofrimento da perspectiva correta. Vivemos numa sociedade onde sofrer é pecado, e sofrer é ruim. E eu não estou dizendo com isso que sofrer é bom, mas estou dizendo que debaixo do pecado, todo mundo debaixo do pecado, o planeta Terra, não tem como viver nesta presente dispensação sem passar por sofrimentos. E vão acontecer. E aí, quando vem o sofrimento, o crente despreparado, o que é que ele faz? Deixa de servir a Deus para se proteger. E aí, ele erra. Aí ele vai sofrer mais. O crente ele tem que ser anticíclico, né? Quando vem o sofrimento, aí é que ele busca mais a Deus. Ele vai contra a natureza, porque a natureza do ser humano é essa: quando vem o sofrimento eu me protejo, eu me cuido, porque eu não quero sofrer. Não, quando vem o sofrimento, aí é que eu busco o Senhor, eu não me protejo. Eu me dedico em focar em Deus, eu vou servir mais a Deus, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou pregar mais o Evangelho e vou olhar menos para mim. Isso é natural? É estranho, né? É difícil, mas esse é o movimento que Jesus fez, que o apóstolo Paulo está fazendo, que Davi no Antigo Testamento fez, que Abraão fez quando teve que sacrificar Isaque, e as ilustrações, é toda a Bíblia, praticamente, sobre o sofrimento, certo? Então, constrangido, e aqui o Senhor, Deus é um grande, de muitas coisas, né? O Senhor nosso Deus, ele é um grande poeta. E aqui a palavra constrangido pode ser traduzido também como ser preso, né? Eu fui preso em meu espírito, eu fui cativo em meu espírito, pode ser também. Paulo era um homem que prendia os cristãos. Foi preso nesse sentido para ir a Jerusalém. Lá seria preso, provavelmente, como foi, não é verdade? E a fim de libertar muitos com o Evangelho de Jesus. Olha a poesia e a ironia nesta poesia. Lá em Atos 9,15, Deus, quando converteu Paulo, disse para Ananias:
Atos 9,15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, Paulo tinha que sofrer para que o evangelho se expandisse, e Paulo aceitou e fez de bom grado a vontade do Senhor. Certamente estará numa posição de destaque lá no céu com o Senhor nosso Deus. Olha Atos 24, 27. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Realmente foi o que aconteceu. Paulo foi preso e continuou encarcerado até Atos 24, e o final do livro de Atos é ele indo para Roma, né, para uma prisão mais extensa ali. E Atos 20, 24, que é o texto final dessa parte, diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Aí você diz, depressivo? Como é que um homem não considera a vida preciosa? É um depressivo, não é? Talvez hoje a análise seja essa, mas obviamente que não. Paulo entendia que a sua vida era preciosa, mas olha o que diz na continuação do verso 24, Atos 20, 24. Contanto que complete a minha carreira. Ou seja, minha vida é preciosa se eu completar minha carreira. Se eu não completo a carreira, ela perdeu o sentido e o valor. Esse versículo fala do sentido da vida. Qual o sentido da sua vida? Qual o objetivo? O sentido é o objetivo, é a razão. Qual a razão? A razão é você ser um grande ser humano, muitos cursos, um grande patrimônio, ter o seu nome na história. Qual a razão? É felicidade. Viajar o mundo, felicidade. Eu não estou dizendo que é pecado certas coisas aqui, certo? Estou falando do objetivo da sua vida, o sentido. Paulo está dizendo para os pastores de Éfeso: o sentido da minha vida e da vida de vocês é completar a carreira. Esse é o sentido. E cada dia é um dia que eu estou chegando mais perto de completar a minha carreira. E eu tenho que completá-la com dignidade. E eu tenho que completar esta carreira se Deus me abençoar e fortalecer com louvor. Essa carreira, a gente tem que ganhar o summa cum laude, que é o que se coloca, né, para quem vai receber ali o seu diploma de mestrado ou doutorado, com louvor, certo? Óbvio que ninguém vai saber, você está aí na sua carreira, Deus sabe. Por isso que Paulo está falando do sentido da vida. Atos 20, 24, porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Ou seja, morrendo ou não morrendo, isso não é o importante. O que é o importante? Contudo que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Interessante é que é o mesmo ministério que nós também recebemos de Jesus. Todo crente em Jesus recebeu esse ministério. Qual o ministério? Testemunhar o evangelho da graça de Deus. Testemunhar com palavras, testemunhar com a sua vida, dia após dia. Você tem que pensar, como eu estou vivendo a minha carreira? Os anos passam, e às vezes nós crentes nos acomodamos. Entende? Disciplina. Não é a disciplina da igreja, é a sua disciplina pessoal. Você não pode se acomodar. Você tem que continuar na sua carreira, perseverando. Porque a vida só vai ter sentido porque você tem esse alvo, a carreira. Chegar lá na glória, no novo céu e nova terra, na ressurreição, cumprindo o meu ministério como crente em Jesus. Por isso, para edificar a igreja, nós temos que ter isso em mente, completar a nossa carreira. Vamos orar? Pedir que o Senhor nos abençoe.
Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e cuida de nós, e sem Ti não conseguiremos. Dai-nos força, Senhor Deus, não só para entender este texto, mas para compreender em nossa vida